Eduardo Bolsonaro segue usando os Estados Unidos como palco contra o Brasil e a favor da sua família. Agora, quer que o Congresso crie uma regra para ele trabalhar em home office lá fora, com todas as regalias de deputado. Um verdadeiro absurdo. Assista ao vídeo. Agradeço muito. Ô Natuza, no ofício que o Eduardo Bolsonaro manda para o Gumota, ele pede mecanismos para que exerça a função de forma remota. O que ele faz lá nos Estados Unidos é a função de um deputado federal aqui no Brasil? É evidente que não. Evidente que não. O que ele faz lá é tramar contra o Brasil, conspirar contra o Brasil para beneficiar a sua própria família. Então, o parlamentar, o deputado Eduardo Bolsonaro, acho que está no momento em que ele não enxergou a extensão do que ele provocou. Às vezes eu penso que ele não entendeu. Ou ele está, de fato, muito convicto de que o propósito dele para salvar a própria família deve ser o propósito do Brasil, ou ele tem dificuldade de interpretar os sinais, a extensão do que ele fez, como qualquer parlamento, qualquer congresso deveria agir. Imagina se no lugar de Eduardo Bolsonaro, estivesse o filho do presidente da República, do atual presidente da República. O que Eduardo Bolsonaro estaria fazendo no Congresso agora? Ele não ia aceitar, evidentemente. O que ele está pedindo é que o Legislativo brasileiro, a Câmara dos Deputados, crie uma regra específica para ele. É isso. Olha, eu estou aqui, o Trump impôs taxa de 50% a produtos brasileiros, a meu pedido, e eu ainda quero continuar recebendo salário, pagando os meus funcionários do gabinete com dinheiro público do contribuinte brasileiro, e eu fico aqui dos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, contra a democracia brasileira. Não faz nenhum sentido isso. Agora, por que Eduardo Bolsonaro está dado a essas interpretações, a meu ver, delirantes? Porque nada foi feito com ele. Nada. A própria Elisa Claveri nos contou que os parlamentares não querem deixar a sua digital numa eventual cassação de Eduardo Bolsonaro, porque temem a família Bolsonaro por alguma razão, porque não querem o desgaste, por aí vai, são múltiplos os motivos. Então vão deixando. E aí, quando vão deixando, ele se sente fortalecido o suficiente para fazer esse tipo de pedido para o presidente da Câmara, que ele já ameaçou também de conseguir, junto com os dele lá da Casa Branca, impor sanções à extensão da tal da Lei Magnitsky. Há poucos dias, ele fez isso. Então, enquanto o Brasil assiste ao que faz Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos, enquanto o Congresso assiste sem fazer nada ao que faz Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos, ele se sente confortável o suficiente para fazer esse tipo de pedido. E mais do que isso, ele deu uma entrevista hoje para o portal Metrópolis, em que ele diz o seguinte: se o meu pai não quiser ser presidente, não for candidato a presidente, eu quero ser o candidato à presidência. A própria Elisa disse que se não vai para o Conselho de Ética, se Eduardo Bolsonaro não é cassado e perder o mandato por falta, ele não tem nenhum problema com a Justiça Eleitoral. Desde que Eduardo Bolsonaro não fosse Eduardo Bolsonaro e não estivesse fazendo o que ele está fazendo nos Estados Unidos. Por quê? Ele já é alvo de um inquérito. Muito possivelmente, se retornasse ao Brasil, teria um pedido de prisão decretada naquele processo, naquele inquérito, não é processo, naquele inquérito em que ele é acusado de tentar coagir o Supremo Tribunal Federal para beneficiar o próprio pai e os aliados do pai. Essa é a cara da velha política da direita. Transformar mandatos em negócios privados. Servir interesses de família e não do povo. O Brasil precisa de representantes comprometidos com a democracia e a soberania nacional, não de quem foge para o exterior enquanto explora privilégios pagos pelo trabalhador.